Pare para observar se você tem galhos improdutivos na sua vida que precisam ser podados para que você cresça e se multiplique muito mais. Como você tem influenciado por meio da sua liderança? E daqui 30 ou 40 anos, qual vai ser o legado que as pessoas vão lembrar de você por causa da sua liderança? Eu quero começar com essa pergunta hoje porque nesse episódio de hoje dessa série que estamos fazendo do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, a gente está tratando sobre líderes são como árvores. E nesse episódio de hoje, líderes são como árvores porque influenciam e deixam um legado. Para que isso aconteça, como eu venho trabalhando nos outros episódios, existe um processo. Uma árvore é plantada, nasce, cresce, mas para isso existe um processo que, dependendo do caso, demora anos para acontecer. E quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que na nossa vida e na nossa liderança é mais ou menos a mesma coisa. Exercer influência e deixar um legado é um processo. Não acontece nos primeiros meses ou primeiros anos da sua liderança. Você vai construindo uma história e conforme essa história vai sendo construída, é que a sua influência aumenta e o seu legado se consolida. Os frutos de uma árvore, normalmente, às vezes, num determinado ano, não são muito bons, porque aconteceu alguma coisa, alguma imprevisibilidade, ou faltou alguma vitamina, mas ao longo do tempo, o agricultor ele vai percebendo as falhas, aperfeiçoando o processo e aperfeiçoando a forma como a produtividade da árvore ou da planta aumenta. Há um tempo atrás, eu e a Raquel estávamos visitando uma fazenda de uns amigos nossos que cultivam soja lá em Sorriso, no Mato Grosso. E eles estavam falando que depois de anos cultivando soja, eles tinham elevado a produtividade por hectare de uma maneira incrível, para mais de 20% ou 30% comparado a outras fazendas do mesmo tamanho e do mesmo tipo. Mas isso foi um processo. Eles precisaram descobrir o que faltava na terra, eles precisaram identificar quais os melhores tipos de semente, como guardar aquelas sementes enquanto elas não são plantadas para que elas não apodreçam ou estraguem antes do plantio, como identificar se havia pragas no meio da fazenda que poderiam diminuir a produtividade e até mesmo um detalhe que eles descobriram depois de alguns anos. Quando algumas colheitadeiras vinham para fazer o cultivo, vinham de outras fazendas, às vezes de outros estados, elas podiam trazer ou bactérias ou insetos que ficaram lá na colheitadeira e que não foi bem lavada, bem limpa para ir para outra fazenda e aquilo, inclusive, afetar a produtividade do plantio. Percebam, pequenos detalhes que fazem parte do cultivo. Na nossa vida não é diferente. Quando a gente pensa na influência, no legado que nós podemos ter, isso implica em que eu preciso saber se eu realmente estou exercendo a influência que eu poderia exercer. Se ela está sendo correta, se ela está sendo positiva ou negativa. Alguns líderes, às vezes, querem falar, por exemplo, tudo o que pensam, mas no tempo errado. E você está exercendo influência? Sim, mas você está exercendo influência da forma errada. De outro lado, quando a gente pensa no legado, eu preciso pensar se ele realmente está gerando transformação. Algumas pessoas, às vezes, até questionam essa questão do legado, dizendo que Deus é que dá o legado. Sim, mas Ele faz isso por meio das nossas vidas. Quando a gente olha homens e mulheres ao longo da Bíblia, todos eles deixaram um legado para as próximas gerações. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, Paulo fez isso, e discípulos e discipuladores fazem isso. Mas quando eu penso nesse legado, não é o meu legado, não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que Deus quer fazer por meu intermédio. Como essa árvore está sendo frutífera e deixando um legado porque o agricultor, o jardineiro que está cuidando dela, é que tomou os cuidados certos para ela produzir melhor. Percebam que é isso que Deus faz. Ele levanta pessoas, ele cultiva a vida dessas pessoas para que, por meio delas, fique um legado. De outro lado, líderes correm riscos. E isso também é parte da influência e do legado. E é dessa forma que eles se multiplicam
para que haja mais frutos, para que haja mais influência e mais impacto na vida das pessoas. Bom, líderes e árvores exercem influência. Por quê? Porque não tem a ver simplesmente com os frutos que eu produzo, sejam eles visíveis, invisíveis ou eternos, como eu mencionei no episódio anterior. Mas árvores exercem influência no seu ambiente, no seu ecossistema. Não sei se você já parou para pensar, mas existe todo um ecossistema ao redor de uma árvore. Galhos e raízes se estendem, não só retirando da terra os nutrientes para que a árvore seja produtiva, mas permitindo com que na terra insetos, minhocas e etc. façam parte desse ecossistema. De outro lado, os galhos se estendem para que os pássaros construam suas casas ou se aninhem lá, para que gerem seus ninhos e reproduzam seus filhotes lá, ou para que dê sombra para as pessoas que precisam de um ar fresco. E assim vai. A gente poderia listar uma porção de coisas que os galhos e as raízes das árvores proporcionam para o ecossistema que está ao seu redor. Então, muita coisa gira em torno de uma árvore. Da mesma forma, muita coisa gira em torno de um líder. Um líder não exerce influência simplesmente pelas coisas que fala ou faz, mas ele exerce influência pela sua postura, pela forma que pensa, pela forma que se expressa ou não se expressa, pela sua personalidade, pelos seus relacionamentos, pela forma como expressa o seu relacionamento com Deus, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho ou numa empresa, pela forma como cumpre ou deixa de cumprir a missão, pela forma como o seu temperamento, seja ele muito explosivo ou muito fleumático, se manifesta. Tem N formas, às vezes até pela forma de se vestir, maquiagem, pentear o cabelo ou fazer qualquer coisa desse tipo, você influencia as pessoas. Então perceba, da mesma forma que existe um ecossistema ao redor de uma árvore, existe todo um ecossistema ao redor de um líder e é por conta disso que você influencia. Então, tome alguns cuidados. Tome alguns cuidados como líder. Cuidado para não ter galhos improdutivos. Você lembra que eu já falei da poda. Quando uma árvore começa a ter muitos galhos improdutivos, ela definha. Ela deixa de produzir galhos, folhas e flores e frutos novos. Ela precisa da poda para não ter galhos improdutivos. Pare para observar se você tem galhos improdutivos na sua vida que precisam ser podados para que você cresça e se multiplique muito mais. Foque na profundidade das raízes e não simplesmente na extensão dos galhos. Eu diria que hoje, especialmente pensando nas redes sociais, há muitos líderes muito mais preocupados com a extensão da copa dos galhos do que a profundidade das raízes. E às vezes, sorrateiramente, a gente percebe que alguns líderes, ou a gente se assusta com alguns líderes que tombaram, que caíram, seja por falhas de integridade, questões morais, sexuais, financeiras ou qualquer outra coisa relacionada a poder, dinheiro ou coisa desse tipo. É porque se preocuparam muito com a extensão da sua copa, dos seus galhos, do que com a profundidade das raízes. Então, aprenda com as árvores. Foque na profundidade e na extensão das suas raízes, porque são elas que dão sustentabilidade para a sua copa. Não adianta ter uma copa desse tamanho se você tem raízes superficiais e não profundas, que não extraem da terra aquilo que poderiam extrair para dar sustentabilidade para a sua árvore. Saiba que tipo de peso você pode suportar na sua árvore. Há muitos líderes que vão simplesmente abraçando mais coisas e mais coisas e mais coisas, e como a minha esposa sempre diz, é o sujo falando do mal lavado, porque eu também, ao longo do tempo, era um líder que fazia isso e hoje eu preciso me policiar para não fazer isso, porque a gente quer fazer mais e mais e mais e mais, e você traz peso para os seus galhos que você não pode suportar. Você certamente se lembra de desenhos animados onde o gato está perseguindo o rato ou coisa desse tipo e ele vai indo para a beiradinha do galho de uma árvore e de repente aquele galho não aguenta, tomba e cai. Às vezes acontece isso com a gente na liderança, a gente quer colocar peso maior do que aquele que a gente pode suportar. Cuidado com quem você abriga sobre os seus galhos.
Uma árvore, por meio da sua copa frondosa, pode dar sombra para o trabalhador ou o gari que ali pela hora do almoço faz sua refeição e tira aquele cochilo gostoso de meia hora para poder trabalhar o restante do dia. Mas a mesma copa da árvore pode dar sombra para o mendigo que não quer trabalhar ou para o bêbado que só está se embriagando ou coisa desse tipo. Cuidado com quem você abriga sobre os seus galhos. Você foi chamado para ser especialista em transformação de vidas e não simplesmente abrigar parasitas debaixo dos seus galhos. Cuidado com as raízes, mais do que com os galhos. Cuide da profundidade das raízes. Leia novamente o Salmo 1, que fala sobre isso, a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, que sempre tem folhas verdejantes. Isso significa o nosso relacionamento com Deus. Não importa se você é um líder de uma igreja, numa denominação, no mundo corporativo, você precisa reabastecer as suas raízes mais do que os seus galhos, porque são as suas raízes que geram os frutos que estão nos seus galhos. E, por fim, um cuidado com a erva passarinho. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava num sítio de uns amigos nossos, o Evilásio e a Juraci, o Evilásio, inclusive, já faleceu, e a gente estava olhando para uma árvore e ele falou assim para mim, eu vou mandar tirar aquela árvore ali na próxima semana. E eu disse, mas por que uma árvore tão bonita? E ele falou assim, porque ela está com erva passarinho. E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre essa expressão, e eu perguntei o que é a erva passarinho. E ele me mostrou uma erva até bonita, que dá no topo das árvores e que tem umas sementinhas que os passarinhos vão lá e por isso deram o nome de erva passarinho. Eles vão se alimentar dessa sementinha e automaticamente parte dela fica grudada, né, no passarinho, que leva para outra árvore e lá deposita essa semente e ela começa a nascer do topo da árvore para baixo. Ela começa literalmente da copa até chegar nas raízes. E essa erva, daria para a gente dizer que ela é uma erva suicida. Por quê? Ela cresce de cima para baixo e conforme ela vai crescendo, ela vai se ajeitando primeiro nos galhos, depois no tronco da árvore e finalmente ela chega na raiz. E quando ela chega na raiz, ela mata a árvore e morre junto. Pode parecer um negócio meio estranho e até esdrúxulo, mas é exatamente isso que acontece. Esse meu amigo depois me mostrou uma árvore que já estava totalmente seca, o seu tronco e as suas raízes, porque uma erva passarinho havia matado essa árvore. Quando eu olhei isso, eu falei, isso tem a ver com líderes e árvores. Por isso, mais uma nova comparação. Líderes são como árvores, porque eles podem ter erva passarinho que os mate e os destrua. E eu fiquei pensando que essa erva passarinho são as coisas que normalmente começam aqui na nossa mente. Se a nossa mente está poluída, ou desejosa de poder, ou orgulho, ou qualquer outra coisa que afete, isso vai crescendo de cima para baixo e primeiro toma conta da nossa mente, depois desce para o nosso coração e depois, quando chega no coração, ela mata a gente e morre junto. Então, líderes, cuidado com a erva passarinho. Eu não sei o que pode ser no seu caso, mas talvez possam ser coisas que você está desejando ou desejando ardentemente como poder ou dinheiro ou coisa desse tipo. Você perdeu o objetivo da sua liderança e isso está fazendo com que você perca o seu propósito. E é exatamente por isso que quando a gente olha a parábola do semeador que Jesus usa, ele faz uma comparação de que a gente pode plantar a semente, a gente pode cultivar, mas é Deus que dá o crescimento. Então, ao invés de permitir que erva passarinho surja na sua mente, tome conta da sua mente e do seu coração, permita que a palavra, o relacionamento com Deus, a missão que Deus quer cumprir por você, sejam essas coisas boas, que floresçam dentro de você e façam com que você cumpra a sua missão. Bom, eu desafio você novamente a aprofundar esse tema no livro Líderes que Frutificam, que dá base a toda essa série, e ao programa Lidere da Envisionar, que pode te ajudar não só a crescer na sua liderança, mas a causar impacto na sua igreja. E por isso,
No último episódio eu vou falar como você pode criar um programa de capacitação a partir disso. Então, lembre-se, líderes existem como as árvores para serem produtivos e causarem impacto no mundo. E eu espero que você seja um desses líderes. No próximo episódio a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Espero você. Até lá!